Fala pessoal, vamos fazer arte? Mas antes, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe e deixe seu like, pois ele é importante para que o canal continue crescendo e eu possa cada vez mais fazer e mostrar arte aqui a vocês. E hoje a arte será uma pintura em aquarela e a pintura de uma paisagem da minha cidade ou da cidade antiga de São Rafael RN. Logo após a vinheta eu venho falando e mostrando mais. Roda a vinheta. É isso, eu sempre venho fazendo pinturas em telas aqui da minha cidade, né? E hoje não é diferente. Vai ser mais uma pintura em tela. Mas antes mesmo de mostrar pintura em tela, além de artista plástico, eu faço quadrinhos. E tenho meus quadrinhos digitais no Kindle da Amazon, que são esses quadrinhos aqui, ó. Tem lá bastante diversidade, tanto mistério, policial, cômico, erótico, um romance, ou seja, tem uma boa mistura de arte e histórias para você conhecer, para você passar adiante, para você ler, para você compartilhar, para você criticar. Afinal, os gostos são diferentes. Você pode ver e pode não gostar. Você pode ver e pode gostar. Vá lá, conheça, leia, siga e passe adiante esses quadrinhos. Mas eu não tenho só os quadrinhos digitais. Tem esses quadrinhos impressos aqui, ó, de Enigmar, que você pode adquirir aqui, ó, na lojinha da Gibizada. Nessa lojinha da Gibizada não tem só meus quadrinhos. Tem quadrinhos de vários outros autores, além de artes exclusivas. Vá lá, acesse, conheça, veja e passe adiante arte. Agora voltando aqui para minha arte de hoje, que é uma paisagem em aquarela. Como toda paisagem, a gente precisa primeiro fazer o desenho e a arte final. Para a pintura em aquarela eu faço usando um nanquim 03 ou um 04, para deixar esses risquinho fino que dá para você fazer detalhezinho minucioso, vamos dizer assim, que fica muito legal nesse tipo de arte. Por isso eu faço essa arte final. Vamos rodar aí? Vai! Aqui eu tenho um desenho feito em grafite no papel canson de 300 gramas. Eu estou fazendo a arte final usando uma caneta nanquim de espessura 03, porque ela permite você fazer detalhezinhos pequenos, mesmo que a folha seja no tamanho A3. Quanto mais fino você fizer a arte final, mais vai poder colocar detalhes pequenos, né? Que isso permite com que a arte fique mais limpa, não fique tão suja. Ou seja, que não fique com aquele preenchimento pesado de uma arte final com um risco muito grosso. Por isso, eu vou fazendo a arte final, toda ela com os riscos finos, para permitir que eu coloque detalhes, para permitir que eu coloque riscos, para permitir que eu faça até mesmo uma pequena sombra sem usar ainda a cor. Eu posso fazer com a caneta fina. Se eu usar uma caneta mais grossa, eu vou preencher completamente, então ele não vai ficar o riscadinho. E nesse tipo de arte que você faz em aquarela, para ter uma leveza, o legal é que fique esse tipo de risco. Claro que eu estou falando do meu caso, eu gosto que fique um risquinho fininho para eu colocar mais detalhes, para eu colocar mais leveza na arte, para que ela fique aparecendo sim o risco, mas nunca em demasia, porque o que tem que se destacar nela é a paisagem e, por último, as cores, que é o que vem logo a seguir. Então, quanto mais fino eu deixar, quanto mais detalhes eu puder fazer aqui na arte final, melhor. Arte final feita, o que tem que fazer agora? Cor. Como eu falei, as cores aqui é em aquarela. A pintura em aquarela é uma arte que você pode usar com água, na verdade é aguano, né? Aquarela, que vem do aguar. Então você tanto pode usar muita água, como também pode usar pouca água. Se você usa muita água, deixa a cor bem suave. Se você usa mais tinta, deixa a cor mais forte. Então você vai trabalhando em camadas.
Você faz ela primeiro clarinho, com bastante água, e depois vai acrescentando as tonalidades escuras que você quer, colocando mais tinta ao invés de mais água. Nesse momento, quanto melhor o papel, melhor vai ficar a pintura, porque se o papel for muito fino, ele vai criar umas ondas, mas se o papel for de uma boa espessura, de uma boa qualidade, não vai ter esse problema com as ondas. Vamos ver? Arte final feita, agora é o momento de fazer as cores. Como eu fiz em grafite e fez a arte final em cima, antes mesmo de começar a colorir, eu preciso limpar, ou seja, tirar o excesso que tem de grafite, para não haver manchas, né? Porque quando a gente coloca as cores aquarela, ela, como é uma tinta bem suave, pode manchar se tiver alguma marca de grafite. Então eu apago o grafite e só depois de apagar totalmente o grafite é que eu começo a colorir. Essa borracha que eu apaguei o grafite é uma limpa-tipos, ela permite você passar e limpar o grafite sem ferir tanto o papel. Eu estou fazendo as cores em aquarela usando um Águas Brush, que é um pincel que tem água dentro. Você vai espremendo e vai fazendo as cores a partir da água que sai nele, né? Você vai pegando as cores e no próprio pincel tem a água e você vai espremendo e acrescentando a água que você deseja para colocar ali naquela pintura. Claro que quanto mais você vai praticando, mais você vai vendo a quantidade de água ou o que você tem que espremer para sair aquela quantidade. Como também é uma forma de você fazer e vendo como é que você se adapta a esse tipo de pincel, porque você pode usar um pincel normal mesmo com água. Eu gosto de usar o Águas Brush pela praticidade, ou seja, não preciso estar colocando o pincel na água, não preciso ter um vasilhame de água ali para ir colocando o pincel e ir acrescentando na pintura. Não, aqui o próprio pincel já tem água, então eu espremo um pouquinho na bandeja onde tem a tinta, que vocês veem aqui do lado, aqui tem uma bandejinha com tinta. Eu vou espremendo ele, um pouquinho de água, e vou pegando a tinta e fazendo as cores na paisagem. Claro que essa paisagem eu estou vendo ela, eu tenho uma foto dela. É uma foto bem antiga, então eu posso aqui acrescentar algumas cores mais fortes, caso eu queira, que realmente deixe uma cor um pouquinho mais forte. Não tão forte para não tirar até a característica da foto original, mas que dê um visual mais com cor, porque como a foto é antiga, realmente ela perde as cores com o tempo. Então aqui eu vou acrescentando as cores e vendo onde eu posso até mesmo colocar a cor que na foto original não tenha, mas que na arte fique legal, na arte dê um visual legal, na arte dê uma sombra legal. E isso tudo é fazendo. Não existe uma fórmula certa, o certo é esse. Não, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o certo é você ir praticando e experimentando os pincéis, experimentando as tintas, experimentando o tipo de papel que você pode usar para fazer esse tipo de arte, e depois é que você vê aquilo que mais se adapte a você. No final da arte, já coloquei as cores, já está tudo ok, eu posso vir com o preto dando mais destaque aonde eu quero, ou seja, dando mais sombra para ele dar uma profundidade maior, porque como a tinta aquarela sobressai ou ela passa por cima de tudo, alguns lugares é necessário você depois dar um pequeno retoque, principalmente se você está fazendo ela usando contornos preto, que é o meu caso aqui. Eu gosto muito que a arte fique com o contorno, que ela mostre esse pequeno contorno, esse fino contorno, como se fosse um quadrinho, né? Que tem as cores e tem a arte final. Por isso eu uso muito a aquarela, e depois que termina eu pego o pincel ou o nanquim e vou dando detalhes onde eu acho que precise dar mais um efeitozinho de preto, e assim a arte fica beleza. E aqui está a tela, aqui já na moldura e também com a proteção em vinil, que é o que eu estou fazendo ultimamente, colocando a proteção desse tipo de arte, né? Protegendo com vinil, ao invés de usar o vidro, porque essas molduras aqui são de papelão.
Eu já mostrei aqui em alguns vídeos como fazer esse tipo de moldura. É só dar uma olhada aqui no card. E aqui não tem só essa tela sobre a cidade de São Rafael, não. Tem várias outras que é onde eu faço ou represento, né, a minha cidade São Rafael em telas. Por quê? A cidade de São Rafael ela foi inundada, a antiga cidade, que é esta daqui, ela foi inundada no ano de 83 pela barragem Armando Ribeiro Gonçalves. E a nova cidade ficou a cerca de 6 quilômetros. Foi construída uma nova cidade, que a igreja é essa daqui. Perceba que a igreja desenho é o mesmo, tanto aqui a igreja velha, da cidade velha, e aqui uma representação da igreja da cidade nova, que hoje em dia não é mais amarela. Está usando essa cor aqui, branca. Aqui uma representação de quando a cidade estava sendo inundada, né, pela barragem. Acredito que essa foto tenha sido tirada entre 81 e 82. Pois é, nesse período, entre 81 e 82, não era tão normal as pessoas terem máquina fotográfica, né? Na verdade, não era todo mundo que tinha esse tipo de coisa. Então, era difícil você ter uma máquina fotográfica para ter tanta foto da cidade. Então, existe poucas fotos da cidade. E as que tem estão se perdendo, porque foto com o tempo se perde. Sendo que a única forma de ficar uma representatividade maior é em arte, em pintura. Por isso eu sempre venho representando minha cidade em telas, pinturas em telas, que seja pintura acrílica sobre tela. Aqui já é uma paisagem com pintura em aquarela, como essa que foi mostrado aqui no vídeo. Essa daqui também é uma pintura em aquarela, que já é pintura acrílica. E São Rafael já foi um grande polo, né? Ou seja, já foi uma cidade que teve bastante coisa, já teve bastante coisa. Inclusive uma estação de trem, que o trem vinha de Natal até a Cidade Velha. Aqui, ó, uma representação da estação na Cidade Velha. A cidade de São Rafael fica a cerca de 6 a 7 quilômetros naquela direção. Para lá. É onde fica a cidade antiga. E na seca que houve em 2017, mostrou os escombros da antiga igreja, que ficou assim, ó. Tem uma tela representando isso. Essa aqui é a antiga igreja. A cidade, a nova cidade, foi entregue totalmente saneada, quase 100% com saneamento básico. Ou seja, era uma cidade que só precisaria ser cuidada, né? Mas que hoje não é bem assim. Eu sempre me pergunto por que São Rafael foi a única cidade que teve que se mudar em nome do progresso. Afinal, com a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que trouxe bastante água para a região, a cidade teve que se mudar. E foi a única cidade que se mudou. Mas foi a que mais perdeu, porque perdeu o seu lugar, perdeu as histórias das pessoas que viviam lá. Hoje as pessoas só lembram de alguma coisa, só tem alguma referência se for em telas ou em fotos antigas, e a cidade acabou perdendo tanto que até habitantes perdeu, que tinha uma quantidade e acabou diminuindo essa quantidade. Eu sempre me pergunto por quê, o que houve, por que uma cidade tão planejada, tão bem entregue, quase totalmente saneada e asfaltada, reduziu tanto. O que houve? Vivemos e esperamos dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás, principalmente em suas representações em arte, porque é tempo de arte.